tráfico de animais silvestres no Brasil é a terceira maior atividade ilícita do mundo. A legislação define que são espécies da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro ou em águas jurisdicionais brasileiras. Está no ar o programa Biosfera pela sustentabilidade do planeta e sua busca incansável por soluções sustentáveis. A destruição da natureza é a extinção da raça humana. Paiva Neto. Na edição de hoje você conhece o criadouro conservacionista Arca de Noé. A Arca de Noé é um projeto de iniciativa civil situado no município de Morro Reuta, de predominância alemã. O município fica a aproximadamente 65 quilômetros da capital Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então conheça mais sobre o projeto na reportagem de Charles Viana. Nós saímos de Porto Alegre para vir conhecer um projeto muito bacana chamado Arca de Noé. Um projeto que é tocado por um médico gaúcho, residente na capital Porto Alegre, e ele vai conversar com a gente agora. Eu vim conhecer Morro Reuter no começo da década de 70, quando o pai comprou uma propriedade aqui. Sim. Meu pai dizia que existem dois tipos de pessoas, as que amam Morro Reuter e as que não conhecem. E no começo da década de 90 eu comprei essa propriedade, a gente posteriormente construiu uma casa, e aí veio a ideia de fazer alguma coisa diferente. E aí um paciente, sabendo que eu gostava de animais, me presenteou com 3 saguis, que era uma situação ilegal. E isso gerou um constrangimento, digamos assim. E aí fomos ao IBAMA e o IBAMA orientou que era uma situação que não podia, exceto se fosse criado, o que na época se chamava criadouro conservacionista. E a gente encaminhou toda a papelada, fizemos todos os trâmites e começamos como um criadouro conservacionista. E esse criador recebia, enfim, toda sorte de animais. E em 2008 nós entendemos que esse modelo que a gente tinha não estava servindo assim para uma coisa, vamos dizer, maior. Assim, a gente recebia os animais, cuidava bem deles, mas a gente queria fazer um pouco mais. Então nós procuramos nos criar uma identidade, a gente começou a focar em primatas e répteis para trabalhar com pesquisa, né? E nos vinculamos a algumas universidades, nós temos alunos da Unicinos, alunos da PUC e alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul aqui desenvolvendo projetos de pesquisa com macacos, com os répteis que nós temos aqui, e a gente está trabalhando também com educação ambiental com crianças aqui da região. E a gente está aí nessa luta, né? É uma luta que não tem fim. Eu realmente não sei se isso um dia vai terminar porque terminou, porque não tem mais o que fazer, ou porque a gente solucionou o problema, né? Eu estava comentando contigo há pouco que esses animais presos aqui, eles representam uma tragédia, né? Porque eles são vítimas do tráfico de animais, eles são vítimas de alguém que resolve ter um animal em casa, captura o animal na natureza, eles são vítimas da falta de espaço, a floresta deixou de existir para virar lavoura ou para virar outra coisa, e os animais não têm mais para onde ir, e aí terminam confinados aqui. Então a gente trabalhando com pesquisa, com educação ambiental, a gente tenta reverter esse quadro de alguma forma, né? Contribuir para reverter o quadro. O maior número de espécies do criadouro é de macacos, mas também há no espaço tartarugas, jabutis, alguns lagartos e iguanas, além de araras, papagaios, tucanos e outros pássaros menores. Eu acredito que a gente está fazendo uma coisa que possa fazer sim diferença. Que a gente esteja plantando alguma coisa que vá sim dar frutos. E é por isso que a gente faz, sabe? Assim, porque a gente tem uma ideia de que tem que ser diferente a forma como nós lidamos com isso que pertence a todos, que é a nossa natureza, né?
São sementes que a gente está tentando plantar para que cresçam e frutifiquem ao longo do tempo, né? Porque isso tem que ser maior do que a gente, quer dizer, eu estou plantando, eu agora já começo a olhar como é que vai ser isso depois que eu não estiver mais aqui, porque tem macacos aqui que vão viver 40 anos ainda. Eu provavelmente não vou mais viver 40 anos, então os macacos vão estar aqui quando eu não tiver mais. A gente já está lançando as bases para depois, porque senão não faz sentido, né? O projeto não pode morrer comigo. O projeto não pode, fui eu que comecei, mas ele não pode, ele tem que continuar, ele tem que se sustentar ao longo do tempo. E acima de tudo, os animais que estão aqui, eles não são seus, não são da tua propriedade. Não são meus, eles são nossos, eles pertencem à nação. Eu sou um fiel depositário, os animais vêm para cá encaminhados pelo órgão oficial, que é o IBAMA. Na medida do possível, eles são destinados, se houver necessidade, para algum outro lugar. Não há problema nenhum com isso. A gente está tentando ter uma quantidade deles que permita esses estudos, que permita que os estudantes possam se envolver com isso. Tem sido muito interessante ver os trabalhos que têm sido feitos aqui. O Criador é um espaço de portas abertas para a visitação de escolas. As visitas são monitoradas por instrutores capacitados para despertar na criançada consciência para a preservação das espécies. E aqui elas têm oportunidade de ver, a gente está trabalhando com crianças pequenas, tem sido muito interessantes. Então elas podem, em algumas situações, interagir com alguns animais, elas podem tocar uma tartaruga, podem sentar e ver uma tartaruga caminhar, pode olhar de perto o macaquinho, pode, sabe? E a gente percebe assim como isso é importante, né? Porque a gente tem feito, elas vêm aqui, faz toda uma conversa com elas e na saída tem uma espécie de questionário assim informal para ver o que elas vão levar daqui, né? E assim essa ideia de que não, o passarinho tem que estar no mato, o macaquinho tem que estar no mato, que essa é a ideia. Os animais têm que ficar onde eles estão. O tráfico de animais existe porque compramos esses animais como se fossem domésticos e não são. Às vezes até sabemos que não podemos tê-los em casa, mas compramos porque achamos bonitinhos e exóticos. Uma coisa muito importante, animal silvestre, doméstico, inclusive nós, não é objeto de decoração. O macaco não é um animal para domesticar. Ele nunca vai ser domesticado. Ele pode ficar manso contigo, com ele, em algum momento vai dar problema. Ou vai sujar, vai quebrar, vai destruir, ou vai morder. Macaco pequeno morde só dói. Macaco grande, quando morde, é um acidente, é grave. Então essas coisas todas que a gente aprendeu até nos acidentes que aconteceram aqui dentro, que sempre termina mais cedo ou mais tarde acontecendo algum descuido, né? Com gente treinada, com luva, com rede, daqui a pouco acontece um acidente. Então as pessoas às vezes olham, ai que bonitinho, quero ter isso em casa. Não, tem um cachorro, tem um gato, que faz 3, 4 mil anos que foram domesticados, estão acostumados. Esses animais não servem para isso, sabe? Tem que quebrar essa cultura que não é legal. Exatamente. E aí assim, a gente vê, por exemplo, nós temos muitas tartarugas americanas cuja importação foi permitida na década de 90. Foi permitida uma quantidade, não sei como é que foi feito aquilo, e as pessoas começaram a comprar para ter em casa. Ah, era americano, bom, mas daí a tartaruguinha cresceu. Aí começaram a soltar nas praças, começaram a entregar para o IBAMA, e aí não tinha onde colocar, a gente construiu tanques, a receber esses animais para eles ficar aqui, porque vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Eles não podem estar na natureza. São animais exóticos, são animais invasores, eles vão causar problemas, eles têm que... Então, sabe, todas essas coisas, às vezes a pessoa não dimensiona assim, ah, eu quero ter um macaco, um sagui vive 15 anos. Será que daqui 15 anos você vai querer ter um macaquinho sujando, subindo nas cortinas, né? Não, mas bota numa gaiola. Puxa vida, o bicho vai passar a vida numa gaiolinha. Né? Então, essas coisas que tem que ser feita a avaliação antes, que as pessoas às vezes não fazem, compram por impulso, acham bonitinhos, realmente são bonitinhos, são super interessantes. E aí quando a gente vê, depois temos, né, tem problema, lá, a pessoa está entregando voluntariamente para o IBAMA porque não aguenta mais, e aí o IBAMA tem um problema que na verdade a pessoa criou, né? E o órgão fica procurando um lugar adequado para colocar esse animal para, enfim, para dar um destino para ele. Esse animal tem que comer, tem que beber, né? Enfim. Muitos dos animais chegam à Arca em estado grave por conta de atropelamentos nas rodovias. Que nos últimos meses, várias vezes nós fomos solicitados aqui pela comunidade para atender bugios atropelados, o que é muito triste. Vários deles chegaram tão machucados que morreram. A gente tem 2 situações em que os filhotes sobreviveram, aí foi comunicado o IBAMA, e esses animais ainda estão aqui, o destino deles eu não sei qual é. Não sei se vão ficar aqui, vão ser mandados para outro lugar, porque ainda são muito pequenos, mas ficaram também com sequelas, tiveram fratura e botar haste, cirurgia, essas coisas assim.
Há pouco tempo atrás a gente teve um recebimento de uma quantidade de pássaros, que eu não me lembro quanto é que foi, mas foi uma quantidade grande de pássaros. E a gente, como está voltado para a pesquisa, a gente tem procurado receber animais que possam ser usados nas pesquisas, né? E eu quero que entendam, os animais não são cobaias, né? Eles estão aqui, se coleta fezes para estudos de parasitologia, se estuda comportamento, algum tipo de dieta que pode ser, enfim, usado para melhorar a vida dele em cativeiro, esse tipo de coisa assim, não é nada, ninguém está torturando os animais, fazendo experiência, não é isso, para as pessoas entenderem bem, né? Então é nesse sentido, assim, estudos de comportamento, estudos de manejo em cativeiro enfim, a gente tem um grande envolvimento aqui com a comunidade nesse sentido, né? Existem muitos bugios em vida livre, felizmente, aqui, mas infelizmente... Nós podemos ver exato, né? Mas infelizmente eles ainda atravessam estradas, porque as estradas não têm uma outra forma de cruzar. Se tivesse cabo, alguma coisa que eles pudessem ir por cima, eles terminam descendo no asfalto. E com o asfalto os automóveis vêm muito ligeiro, porque o asfalto é uma coisa recente. Há anos atrás não acontecia porque era estrada de chão, os automóveis andavam mais devagar. Agora com o asfalto o pessoal corre mais.